Olá, investidor e investidora em moeda digital, aqui é o Bruno Barbosa e eu quero trazer para você mais um relatório semanal. Hoje é dia 29 de outubro de 2018 e eu quero falar sobre o que aconteceu na quarta semana do mês de outubro de 2018, que foi a semana passada, e eu vou abordar a análise de mercado no primeiro momento. Em seguida eu falo sobre as principais notícias que vão movimentar e que consequentemente vão influenciar na terceira parte desse vídeo, onde eu falo sobre as perspectivas de futuro. Então vamos lá, termos de análise de mercado. A semana passada, que foi a quarta semana do mês de outubro, seguiu a tendência de baixa deste mês de outubro, após o final de setembro, onde a SEC iria dar uma notícia talvez positiva ou não com relação à aprovação dos ETFs. Isso fez com que aumentasse a expectativa do mercado. O Bitcoin chegou lá na faixa dos 30 mil e após a SEC adiar a resposta com relação a essas ETFs, o Bitcoin ele começou então uma tendência de queda nesse mês de outubro e na quarta semana ele continuou. A quarta semana foi marcada ali por trabalhar sempre a cotação na faixa dos 23, algumas vezes atingindo 24 mil, dando uma ideia de que talvez poderia voltar a subir, mas a gente finalizou a semana com a cotação do Bitcoin na faixa dos 23 mil reais. Em termos de notícias, e essas são as notícias que você vai ver que vão dar todo o fundamento para as perspectivas de futuro. Bem, a primeira notícia que nós temos é com relação a um memorando que a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, quem regula o mercado de investimento dos Estados Unidos, ela publicou um memorando onde ela relata uma reunião que teve entre a SEC, o novo comissário da SEC, com os representantes de 3 empresas sobre aquela ETF que foi adiada para final de dezembro. Aquela ETF que foi agora no final de setembro, que eu falei agora há pouco, ela foi adiada para dia 29 de dezembro para a SEC dar uma posição final, e houve uma reunião no mês agora de outubro, e desta reunião foi produzido um memorando que foi publicado na semana passada, onde a SEC relata ali o que foi abordado nessa reunião. Nessa reunião, os representantes das empresas eles fizeram uma avaliação histórica de tudo o que foi acontecendo, desde o pedido inicial de aprovação da ETF até os dias atuais, e nessa avaliação foi identificado que a solicitação de aprovação dessa ETF ela está esbarrando em apenas um item, que é o item que fala que o mercado precisa ter um volume significativo de movimentação financeira. E as 3 empresas questionaram a SEC, falando que a SEC definiu um alvo que está em movimento, porque o que é volume significativo? Para mim, volume significativo pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para a SEC pode ser outro. Então, não existe uma definição concreta do que seja esse volume significativo. Então, por essa questão ser muito subjetiva, as 3 empresas elas realmente colocaram isso para a SEC, para esse novo comissário da SEC, e o comissário falou que pela análise, pelas condições atuais do mercado, acredita-se que esse volume significativo seja um tópico atendido já pelo mercado, ou seja, dando indícios de que não existem mais objeções para que essa ETF seja aprovada. Ou seja, a qualquer momento a SEC pode se manifestar aprovando essa ETF, o que seria a porta de entrada para grandes investidores, que a gente chama de investidores institucionais, e automaticamente, com a entrada desses investidores, a cotação do Bitcoin ela pode ter um novo pico, como ocorreu no final do ano passado. Bem, os grandes investidores institucionais, eles não ficam nas mãos dos órgãos federais. Em paralelo a isso que está acontecendo, em agosto desse ano, um grupo que controla a Bolsa de Nova York, que tem os direitos sobre a Bolsa de Nova York, esse grupo ele fez uma parceria com a Microsoft e com a Starbucks e fundou uma startup chamada de Beckett. Essa startup, qual que é o objetivo dela? É ela criar uma plataforma
aonde investidores institucionais possam colocar os seus bitcoins ou comprar bitcoins nessa plataforma como se fosse uma corretora mesmo, só que a negociação nessa plataforma seria de contratos futuros. Contratos futuros é uma modalidade de investimento que exige que você tenha algum fundamento para que você possa realizar aquela negociação. E o fundamento seriam os próprios bitcoins. Então, os próprios bitcoins movidos para aquela base seriam um fundamento para que os contratos futuros fossem negociados. E isso é algo extremamente estratégico. Por quê? Porque você cria uma forma, um negócio onde você atrai grandes investidores que possuem a segurança por ser uma empresa criada por um grupo muito forte da Bolsa de Nova York, pela Microsoft, pela Starbucks. Então é uma empresa que tem uma plataforma com empresas de peso por trás dela e que passa por uma validação por um outro órgão que não é mais a SEC. Então esse outro órgão já deu sinal verde de que tem grandes chances disso ser aprovado agora no mês de novembro. E essa empresa, a Beckett, ela já anunciou de que ela pode começar a trabalhar no dia 12 de dezembro desse ano, sendo que a aprovação pode ocorrer agora no início do mês de novembro. Ou seja, perceba que os investidores institucionais, enxergando o potencial desse mercado de criptomoedas, eles estão buscando diversos caminhos para entrar nesse mercado de uma forma extremamente segura para eles, obviamente. E claro que em algum momento, seja pela aprovação da SEC, seja pela aprovação desse outro órgão, eles vão conseguir entrar nesse mercado. E qual é o resultado da entrada desses grandes investidores, desses investidores institucionais nesse mercado? É que haverá um grande consumo de moedas digitais. E automaticamente, com esse grande consumo, é a hora de eu e de você e de todos nós conseguirmos grandes investimentos, grandes resultados dos investimentos realizados, ok? Então, essas são duas notícias fantásticas que aconteceu essa semana com relação a esse memorando da SEC e com relação a esse lançamento da plataforma agora no mês de novembro, essa possível aprovação dessa plataforma e o início das operações com investidores institucionais. Isso pode representar uma nova alta, como aconteceu em 2017. Pode representar uma nova alta. Então a expectativa do mercado é muito grande com relação a isso. Bem, outras duas notícias, bem rapidamente. A China, ela considerou legal a propriedade de bitcoins, ou seja, você possuir bitcoins na China agora é lei, está regulamentado. É possível você possuir bitcoins na China. Porém, não é possível você comercializar os bitcoins, ou seja, você não pode vender, trocar os bitcoins pela moeda forte do país, porém você pode transferir bitcoins entre pessoas, ou seja, você pode adquirir um produto de uma outra pessoa e transferir bitcoins para ela, mas você não pode trocar os bitcoins pela moeda forte do país. E a gente precisa lembrar de que a China é um país de esquerda, é um país comunista, e ao contrário dos países de direita, dos países capitalistas, como o Brasil, por exemplo, e aí vem a quarta notícia, com as eleições de Jair Messias Bolsonaro, a gente aumenta as nossas expectativas de que o Bitcoin seja regulamentado no nosso país e, melhor do que isso, o Bitcoin passe a ser utilizado oficialmente como uma moeda de pagamentos. Então, por exemplo, existe uma posição, não no plano de governo de Jair Messias Bolsonaro, mas do filho dele, existe uma posição de Eduardo Bolsonaro que é a favor das criptomoedas. O Eduardo Bolsonaro, que é o filho de Jair Messias Bolsonaro, ele é a favor do pagamento, da comercialização e da livre transação através de moedas digitais. Então isso pode ser um ponto extremamente positivo para o nosso mercado e para o crescimento da cotação dos bitcoins, ok? Então vamos lá, em termos de perspectiva de curto, médio e longo prazo, perceba que todas essas notícias, elas criam em nós uma perspectiva extremamente positiva. A curto prazo, que são nos próximos 7 dias, 10 dias, eu acredito, e baseado em todas essas análises, que o Bitcoin ele deve manter ainda esse movimento de lateralização. A não ser que logo nessa semana, no início de novembro,
a Beckett, por exemplo, tenha as suas operações aprovadas. Então, se isso acontecer, isso pode desencadear um movimento de alta no Bitcoin. Caso isso não aconteça, caso a SEC também não aprove a ETF agora no início de novembro, nessa semana, com certeza o Bitcoin ele vai permanecer lateralizado na faixa dos 23, 24, podendo chegar a 22, talvez até alguns patamares mais baixos e depois voltar a subir. No médio prazo, a gente acredita que o Bitcoin ele deve retornar à faixa dos 30 mil reais, que é quando vai se aproximando o mês de dezembro, onde tem a SEC, que vai dar a resposta dela até o dia 29 de dezembro. A Beckett também vão ocorrer o lançamento da plataforma deles agora em novembro, pode ocorrer a aprovação, então a perspectiva é de que o Bitcoin volte a atingir ali a faixa dos 30 mil. E no longo prazo a perspectiva é extremamente positiva, de que o Bitcoin realmente aumente, chegando à faixa lá dos 40 mil dólares, ou seja, 120 mil reais, fazendo com que os investidores que possuem Bitcoins tenham então grandes valorizações e grande multiplicação dos seus capitais. Bem, diante desse cenário, a perspectiva é extremamente positiva para que a gente continue investindo. Esse então é o relatório semanal. Eu te vejo na próxima semana. Um grande abraço e até lá!